alunos do quinto módulo, na verdade, terceiros anos. Vamos continuar aqui com as nossas aulinhas, né, de cosmetologia e preparação de medicamentos, né, nossa aula 23, as últimas duas aulas foram 2 vídeos, né, espero que vocês tenham gostado, são vídeos bem elucidativos de prática. Acho que a gente precisava de um pouco mais, vamos dizer, para chacoalhar um pouco a nossa disciplina, para a gente entender um pouco mais sobre as coisas, né. Eu acho que uma foi um vídeo sobre shampoos, né, e o outro foi um vídeo sobre espessante de condicionadores, né. Então isso é uma coisa interessante para a gente aprender, né, além de ser algo bem novo, vamos dizer. Existem preparações que são mais tradicionais, existem preparações onde você adiciona mais algumas coisas, né. Isso faz com que a gente tenha assim preparações mais ricas, né, e também um rol de preparações que a gente pode fazer. Então aqui a gente vai falar sobre algumas preparações tradicionais, né, e sobre essas preparações e como fazê-las, né. Então, antes disso, é possível dentro dos condicionadores a gente adicionar fazer algumas adições, né, nesses condicionadores. A gente considera o alfa-tocoferol, a gente já falou dele, né, que é a vitamina E, é uma substância interessante para ser usada em produtos para cabelos, porque a vitamina E, ela é lipossolúvel, né, então, sendo uma substância lipossolúvel, ele acaba agregando aos lipídios que existem no couro cabeludo, né. Às vezes existem alguns locais que vendem mesmo a ampola de vitamina E, né, de tocoferol, para se colocar dentro do shampoo, só que isso não é recomendado. É recomendado que seja feita a adição dentro de ou shampoo ou condicionador a partir de uma preparação que já seja comprovada, né, e seja feita dentro de um laboratório, um ambiente controlado, para que a gente consiga ter as ações do tocoferol, porque muitas vezes as pessoas colocam errado, os tipos de vidro que tem são errados. Sabemos que o tocoferol ele é fotossolúvel, né, ele se entrar em contato com luz ele vai se desfazer, né, e aí, segundo alguns autores, os cabelos não são danificados somente por processos permanentes ou de descoloração, né, alisamentos ou descoloração, mas pela ação diária do tempo, né, estando a radiação solar tem influências mais lesivas, né. Autores ainda comprovam que o condicionador acrescido 2% de éter citrato, que é citrato, diminui os efeitos nocivos do sol sobre os cabelos, né, reduzindo o clareamento de cabelos escuros depois da exposição solar. Okay? Éter se trata basicamente um ácido cítrico. Então vamos às formulações, né? Essa aqui é uma formulação de leave-in, né? Condicionador leave-in, brilho e proteção. Esse aqui tem basicamente em todo o supermercado, a gente vai encontrar, mas a gente pode também fazê-lo, né? A gente pode também adicioná-lo também algumas coisas para que ele possa ser mais efetivo, né? Como um brilho e proteção. Então aqui a gente vai ter as fases A e B e C, né? Onde a gente vai ter aqui a hidroximetilcelulose, que é um agente regulador de viscosidade, né? Esse aqui é condicionador, viu? É DTA, que é o agente quelante, metilparabeno, que é o conservante, água destilada, que é o diluente, ou veículo, né? Que é SP para 100%. Fase B, álcool cetoestearílico como emulsionante, desculpa, proprio para parabeno como outro conservante, isso é a fase B, cloreto cetil trimetil amônio como um tensoativo catiônico. O que a gente vai encontrar nos shampoos? São tensoativos aniônicos. Então o tensoativo catiônico ele tende a fazer menos espuma, bem menos. BHT, né, que é um antioxidante, sidometicone ou ditometiconol, que é um emoliente lubrificante, que é o DC1411, e o D-pantenol, que é um agente condicionador, né? Ele vai agregar, né, o cabelo na hora que você for colocar, né? Ele não vai sair com água, né? Esse basicamente é o brilho que ele vai dar, né, e a proteção. E a fase C, a gente tem aqui o Hair Sphere, que é um agente condicionador lubrificante, e o Hidrasems, né, que é um hidratante formador de filme, que também vai dar proteção ao cabelo. Então os procedimentos é aquecer a fase A até o total de solução do hidroxietilcelulose, que a hidroxietilcelulose ele é tipo como se fosse um pozinho, e aí a gente vai aquecer junto com a fase A, né, juntamente com todos os outros componentes,
A gente vai aquecer até que esse pozinho ele fique transparente. E aí ele vai o quê? Ele vai dissolver. E a gente, claro, com uma pequena dissolução. Aquecer fase B, né? E adicionar a fase A. Então a gente vai aquecer a fase B e vai pegar a fase A e adicionar, né? Solubilizar o Hairsphere em QS de água destilada e acrescentar a fase C ao sistema e homogeneizar. Então a gente vai primeiro acrescentar, pegar a fase A, aquecer, retirar, conservar. Fase B a gente vai fazer, aquecer, vai vertear, depois vai solubilizar o Hairsphere, que também é um pozinho em água, e aí vai acrescentar a fase C ao sistema. Vamos dizer, pegar a fase C e jogar dentro de A e B que já estão e homogeneizar. E aí nós vamos ter o nosso condicionador livinho, brilho e proteção. Ok? Então, condicionador tripla proteção, né? Que é também chamado aí, que ele vai ter aí várias condicionantes, né? Que vão adicionar ao cabelo. Então a gente vai ter, dentro dos componentes, a gente vai ter a fase A, que vai ser água deionizada, que é uma água diferente da destilada, vai precisar de um desonizador, ou então comprá-la, porque ela vende em galões de 5 litros. 5 litros, né? EDTA2NA, que é um tipo de quelante. Cloreto de cetil trimetil amônio, que vai ser um como é que eu posso dizer? Agora que eu me esqueci o nome, que é catiônico. Vai ser um tensoativo catiônico, exatamente, esse é o tensoativo catiônico. A gente vai ter o poliquaterium 55, que vai ser um condicionador, e o ácido cítrico 10, que vai ser um agente acidificante. Isso é a nossa fase A. Fase B, a gente vai ter um quartênio 70, que é propilenoglicol, que é um emulsionante, que é o chamado Serafil, é 70, né? Álcool cetoestearílico, que vai ser um emulsionante, né? Óleo mineral, que vai ser um veículo. Tocilato de dimetilpropanolol laurônio vai ser um condicionador, né? E o estearato de propileno glicol, escalanol, juntamente com o tocilato. Eu acho aí, tá desse jeito. Essa é a fase B. A fase C é a água deionizada, que é SP para 100. Fase D, hidroximetilglicano de sódio, que é o sutedal, também que é um lubrificante. O tritilohexoamônio dimeticomine e o tridecert, né, 18, também vai ser outro condicionante, lubrificante na verdade. E a fase 3 vai ser PEG 185, que PEG é propioetilglicol, que é de 150, que é o número dele, que é álcool decialínico, copolímetro, que é chamado Acolin 44, né? E a gente vai ter as nossas 6 fases, é um pouco mais complicado de fazer, né? A gente tem aqui pesar a fase A e B isoladamente e aquecer de 70 a 85 graus, a gente precisa do termômetrozinho, adicionar a fase B à fase A, manter agitação vigorosa a temperatura por 10 minutos, a gente vai ter que agitar vigorosamente. Muitas vezes a gente tem uma batedeira que faz essa agitação por 10 minutos. Iniciar o resfriamento e adicionar a fase C. Então a gente tem que tirar do fogo, esperar um pouco, pegar a fase C, que é a água deionizada, que é SP para 100, e ir colocando a partir do resfriamento. Então, a 40 graus centígrados, adicionar a fase D, E e F e homogeneizar. Então a gente vai precisar de um termômetrozinho, quando tiver 40 graus a gente vai fazer isso. Aqui fala que o Serafil é um agente condicionador de cabelos, que proporciona boa sensibilidade, maciez, brilhos dos cabelos. O Estizen W20 é um copolímero que possui micência, né? Na verdade, a umidade, e ajuda a manter as formas do penteado, né? E memória do cabelo, isso. Isso com outros negócios. Serafil estilize, protegem o cabelo com ação nociva de calor de secadores, babyliss e chapinhas. Então a gente tem o Escalon 5, que é um filtro solar comprovado, desenvolvido exclusivamente para cabelos. Então o Escalon HP 17, que é aquele estearato
estearato de propilenoglicol é um protetor solar para cabelos, ok? Então aqui nós temos um mousse condicionante para modelação e proteção térmica, né? Ele vai ter só uma fase só, né? Que vai ter componentes aqui que são água deionizada, aqui vai ser o poliquaterium, que é o Guafat 750N, poliquaterium 55, que é o Stilize W20, que é o protetor solar, laurinil pirolidona, que é o sulfadozone, o PEG, né, que é propileno glicol, diacinil ureia, iodo buticarbonato, que é o Liquid Gel Max, polissorbato 20. Então todos eles vão ser entre hidratantes e entre termoprotetores. E a gente tem os propilentes aqui, que vai ser o isobutano, que é um propilente A31, e o hidrofluorocarbono 152A, que é o dimel 152A. Né? Procedimento: adicionar os ingredientes na ordem indicada e homogeneizar. Não precisa de calor, pessoal. Então, esvazia-se o concentrado e adiciona os propelentes, que é essa parte aqui. Então, as propriedades: oferece modelagem duradoura ao aspecto natural, proporcionando filme flexível de alta resistência à umidade, condicionamento e controle de volume. Né? O Stilize WE protege os cabelos de danos causados pelo secador, chapinhas e babyliss. Ok? Então isso aqui vai ser, vamos dizer, como se você fizesse a sua escova e depois, quando a escova estivesse desfeita, você fosse lavar, você utilizasse esse tipo de condicionamento. Muitas vezes eu acho que o multicondicionante ele pode ser chamado de máscara protetora. Então, mousse condicionante. Água deionizada, né, aqui, poliquaterium 55, que a gente viu, propilenoglicol, diaziureia, que é o Liquid Gel Jex, né. Procedimento: em um recipiente adicionar água deionizada, né, adicionar estilex WE, homogeneizar, adicione líquido germal plus e homogeneizar. O Stilize 20, polissulfactante, diminui a tensão superficial, estabiliza a espuma e protege os cabelos contra os danos causados por secador, chapinha e babyliss. Ele é o mesmo protetor térmico. Então, uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração, pessoal, quando a gente for fazer preparações líquidas como essa, ou semissólidas, né, a gente tem que utilizar sempre água deionizada. Usa água destilada só quando tem na preparação, quando diz água destilada. Porque a gente não pode usar outro tipo de água. Por quê? Porque essas substâncias, elas interagem com sais. E a água da torneira, ela tem cloro, ela tem potássio, ela tem alumínio. E esses sais, eles vão na verdade desestruturar as moléculas, né, dessas moléculas semissintéticas que a gente está usando, vamos dizer, para fazer condicionantes. A maioria delas são moléculas semissintéticas. Então elas são quebradas com algumas polaridades de alguns sais, entenderam? Então aqui, geomodelador condicionador. Aqui a gente vai ter 4 fases, né? A gente vai ter aqui água, carbapol, né? O Trex 21, novelão de macro. Isso aqui é para fazer o carbapol, serve para fazer o gel, né? Aqui a gente vai ter o Condrazone, que é chamado Codra, e o Eusil K30, que é o IPEL, que também é para fazer o gel. Aqui a gente tem água deionizada, etanol, álcool, né? Que é para fazer a fase álcool-água, que é bem específica do gel. Fixato G10 polímero é um lubrificante, né, que a gente vai utilizar. E o Alconte 65, que eu acho que também vai ser um lubrificante. Então aqui o procedimento: pulverizar a massa descrita de carbapol ou Trax 21 na água deionizada e deixar hidratar por aproximadamente 20 minutos. A gente tem que deixar ele condicionado. A gente condiciona, coloca ele de lado e deixa ele cobertozinho para hidratando. Enquanto aguarda a hidratação do carbapol, o Trex 21, pesa-se a massa de água indicada na parte B, né, que é a fase B, que é a água deionizada 30.2, que é fazer a fase aquosa do gel. Ok? Na verdade, a gente não está utilizando nessa formulação um gel já pronto. A gente já vai fazer o gel. Entenderam? Então, ó, muitas vezes aqui a gente vai ter, ó, água deionizada, carbapol, água deionizada, condrozane e álcool. A gente vai ter aqui, e o Fixat G polímero, a gente vai ter aqui as preparaçes para o gel. Tem que fazer o nosso gel.
Então, às vezes a gente pode utilizar um gel já feito. E a gente vai utilizar só o Alcamonte 65. Então, enquanto hidratação, indicada a parte, né, sob agitação de 200 RPM, que é 200 rotações por minuto. Então a gente vai precisar de uma batedeira industrial, batedeira de laboratório farmacotécnico, né? Adicionar o Condrozane W. Após harmonizar completa, adicionar o Exil K300, mantendo a agitação. Muitas vezes a gente, em vez de usar o Exil K300, a gente utiliza a glicerina, mas esse aqui é mais específico. Então, agitar a parte A a velocidade de 200 RPM até sua completa dissolução. Adicionar a parte B, a parte A e agitar. A gente vai ter aqui o Condrozane, o Exil e a água destilada. Adicionar a parte B, dissolver os componentes da parte C, né, que é álcool, e o fixane G polímero, e adicionar as partes A e B, né? Exatamente. Aí homogeneizar B e adicionar álcool 65 sob agitação de aproximadamente 100 RPM e homogeneizar. O álcool 65 vai ser o condicionador, ok? Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Na verdade, são grandes formulações. Eu espero que vocês deem uma olhada nessas formulações. Tentem fazer alguma pesquisa sobre os condicionadores e como fazê-los. Eles são um pouco mais específicos do que os shampoos, porque o shampoo ele vai ter, vamos dizer, que uma função de limpeza, né? Então a gente vai usar tensoativos aniônicos e é para limpeza. Então, de certa forma, a gente vai tirá-lo completamente com a água, a não ser que ele seja 2 em 1. E os condicionadores não, os condicionadores devem ficar no cabelo. Então, como devem ficar no cabelo, a gente tem que ter algumas estruturas que façam com que ele fique impregnado nas gorduras do cabelo, né? Para que a gente consiga ter o nosso efeito de brilho e o efeito de maciez, ok? Então a gente se vê até a próxima aula, pessoal. Até mais.